Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso módulo número 3. Hoje nós vamos para mais uma aula onde a gente está aprofundando aqui em todos os detalhes da nossa aplicação. Aula 4, módulo 3, a agenda desse vídeo, aguarde. Vamos criar uma classe de aguarde para a nossa aplicação. Por que isso, Adriano? A gente poderia utilizar aí o load, né, do FGX, poderíamos utilizar do KS Components e assim por diante, né? Mas aí depende um pouco de cada tipo de aplicativo, como você quer criar o seu aplicativo. Às vezes você não quer utilizar o padrão do sistema operacional, você quer criar o seu próprio padrão, então a gente vai aprender como fazer isso dentro do nosso app, ok? Vamos lá então? Pegar aqui o nosso Delphi, né? Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, né? File New e Unit. A gente vai criar uma Unit nova, onde a gente vai armazenar a nossa classe aguarde, tá? Eu vou salvar esse formulário nessa Unit, tá? Que eu vou criar também uma dentro da classes, né? E dentro de classes a gente vai chamar essa Unit de UNT aguarde, tá? UNT aguarde, beleza? Ok, e aqui a gente vai começar a desenhar o nosso aguarde. Eu vou dar os principais passos para você fazer o seu próprio aguarde, mas aí fica a critério de cada um, né? Criar um mecanismo aí de design mais apropriado para cada uma das situações aí dos seus apps, né? De repente você quer adicionar uma classezinha de aguarde que seja específica para o app número A, número B, número C, né? De acordo com cada um dos aplicativos que você vai desenvolver. Às vezes você tem uma diferença de visual, um aplicativo é mais vermelho, outro é mais azul, o outro é um mesclado, né? Então se você quiser fazer esse tipo de coisa dentro da sua aplicação, você pode utilizar como base essa classe que a gente vai ver e aí trabalhar normalmente, tá? Nós vamos começar aqui, ó, declarando alguns uses, tá? Que a gente vai utilizar durante a criação. Então, basicamente, a gente vai criar um painel, né, um painelzinho, onde nós vamos ter o aguarde e nós vamos receber, nós vamos ter basicamente dois métodos, né, o show e o hide, tá? E vamos ter também um método interno de troca de fundo, tá? Para a gente vai trocar a cor do fundo da aplicação, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, system.UITypes, tá? Vamos colocar aqui também algumas units do FMX types. Vamos colocar fmx.controls para poder ter acesso aos controles. fmx.stdcontrols são os controles standard, né? Objects e forms, né? Vamos colocar mais uma aqui também, forms, a gente poder alterar dados, né, da nossa janela, então forms, e fmx effects. Por último, fmx.graphics. Aqui, ó, todas essas units a gente vai precisar para dentro da nossa aplicação, ok? Tá dando um errinho aqui, std controls, aí, ó, std, eu acabei apagando aqui, tô com o insert ligado. Então essas units a gente vai utilizar. Nós vamos criar aqui uma classe, né, um type, tá? Que vai se chamar taguarde. Beleza? Igual a class. E aqui nós vamos ter basicamente, eu vou subir um pouquinho aqui, nós vamos ter private, né, seção private e seção public, ok? Na seção private nós vamos colocar aqui, ó, class var p aguarde. Não gosto muito de usar dessa maneira, eu prefiro usar F, tá? Vou colocar F aqui, ó, que é de field, de campo, né? O P aguarde do tipo T retângulo, tá? Rectangle, ok? Um class var, aqui tá errado, né? Rectangle, aqui, ó. Var F fundo do tipo T panel. Ok? Beleza, né? Então vamos alinhar bonitinho aqui. Então aqui o que a gente vai ter aqui são alguns
parâmetros, tá? A gente vai ter aqui também, ó, uma class procedure, tá? Do tipo chamada troca cor pfundo, ok? Recebendo aqui um sender do tipo tObject. Beleza, então tá ótimo aqui, ó. Vamos deixar bonitinho aí, né? E as duas classes que os dois métodos que a gente vai usar para mostrar e para ocultar o nosso painel de visualização aguarde, tá? Então, class procedure show, nós vamos precisar de dois parâmetros, apparent, tá? Já explico o que é, do tipo T, fmx, object. Certo? Vamos colocar aqui também um AMSG do tipo string e o padrão dela, né, vai ser vazio, tá? Ótimo. Vamos ter aqui também um class procedure hide. Não vai receber nenhum parâmetro. Ela vai ser responsável por ocultar a nossa caixinha de aguarde, tá? Se eu der um Ctrl Shift C aqui, ele vai gerar para mim todos os dados, né? Muito bom, nós vamos começar aqui pela parte mais fácil, né? E depois a gente vai progredindo nas outras units, nas outras funções aqui do nosso sistema, tá? Primeira coisa, nós vamos começar aqui pelo hide, que vai ocultar então esse painel, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, if assigned, tá? Então a gente vai verificar se está assinado, né, o faguard, que é nosso parâmetro lá em cima. Então a gente vai verificar se ele existe na memória, né? Isso vai fazer com que a gente evite um access violation e etc, né? Então, se ele estiver assinado, então a gente vai liberar esse componente de tela, certo? Então, ffundo.animatedFloat. Vamos mexer com a propriedade opacity. Vamos marcá-la como 0, tá? A gente vai criar em tempo de execução um painelzinho no fundo, né, para evitar que o usuário possa clicar no fundo em outros objetos da nossa tela. Então a gente vai criar um painel, né? Então se a gente observar aqui, ó, o ffundo, né, é o nosso tPanel, ok? Então a gente vai voltar ele ao estado normal, colocar o opacity dele igual a 0 e ele vai ficar transparente, tá? Então faguard agora, né? .animatedFloat. Aqui. Vamos colocar a opção wait, tá? AnimatedFloat wait, ele vai aguardar até que a animação anterior aconteça, que é a justamente do painel, né? Então, também aqui opacity igual a 0, tá? Ok. Agora, ffundo.disposeOf, a gente vai liberar de memória, né, esse cara. O faguard também vamos dar um disposeOf para liberar de memória. E por fim, ffundo igual a new para perder, né, para liberar de memória, né, a referência de memória desses dois controles, ok? Dois pontos igual a new. Beleza. Então, aqui a gente já fez a parte do hide. Ele já vai ocultar automaticamente aqui o nosso controle, tá? Todos os objetos de tela. Muito bom. Então nós vamos fazer agora o troca fundo, porque ele também é bastante simples, bastante fácil da gente programar, ok? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, a gente vai criar uma variável aqui, ó, um var do tipo, vai ser um retângulo, né? Então vamos chamar aqui de rectangular, tá? Rectangle, dois pontos igual, da mesma classe, né? Beleza. E agora a gente vai pegar o nosso controle, né? E vamos criar esse controle em tempo de execução, tá? Então a gente vai fazer um typecast aqui, ó. Sender as o tipo fmx_object. Certo? Ponto children. 0, já vou explicar o que é, né? Vamos só terminar aqui.
Muito bem, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, né? Nós estamos criando esse retângulo, né, dentro do filho número 0, né, índice 0 do nosso controle que foi passado por sender, né, que é isso aqui, ó. Então, na verdade, a gente vai passar qual que é o local, né, onde esse retângulo tem que ser criado, tá? Então a gente vai ver isso na hora que a gente estiver fazendo o show aqui, o método show, certo? Então a gente cria esse controle, tá? Na verdade passa referência para ele, porque ele vai ser criado em outro local, né? Então a gente passa referência para que ele possa ser criado, ser mostrado no local correto, tá? Aqui a gente vai fazer aqui um fill.color, dois pontos igual a t alpha colors, né? A gente já viu isso aí em outras aulas, né? Alpha colors, vamos só colocar em maiúsculo aqui, né? Ponto black, tá? Então aqui a gente está alterando a cor do nosso retângulo, perfeito? Ótimo, agora a gente precisa fazer a programação aqui do show, que ela é um pouco mais extensa. Então vamos lá. Muito bom, vamos começar aqui mexendo com o fundo, tá? Então fundo, a gente vai criar o painel, né, de fundo, tá? Então vai ser um tPanel.create e aí a gente vai dizer onde que esse nosso painel vai ser criado. Então a gente vai utilizar aqui a propriedade, né, o parâmetro parent, tá? Então a gente vai passar para ele quem que é o parent desse fundo, tá? Fundo. E agora a gente pode começar a brincar, né, com as outras propriedades dele, tá? Então primeiro a gente deu o dono dele, na verdade, né? Aqui no create, a gente está indicando quem vai ser dono desse controle, tá? E aqui a gente vai indicar o parent, que é onde ele vai ser criado, dentro de qual outro controle vai ser criado, tá? Geralmente a gente vai passar aqui o formulário, então a gente vai passar selfie, ou a gente vai passar um FRM, alguma coisa, tá? Então basicamente é isso. Fundo visible, fundo.visible igual a true, a gente vai deixá-lo visível. Vamos alinhar esse controle, tá? Então a gente vai pegar a propriedade align e vamos utilizar aqui a classe tAlignLayout e utilizar a opção contents para pegar todo o espaço do celular, né? Do tablet ou do celular, enfim, ok? E a gente vai fazer o seguinte também, fundo.onApplyStyleLookup, tá? Então essa propriedade aqui a gente vai utilizar, na verdade é o evento, né? Que a gente vai dizer qual que é o evento que ele vai executar, tá? Então a gente vai usar aqui o troca fundo, tá? E aí neste momento, né, a gente vai passar para ele este evento, que é este método que a gente criou aqui, para que na hora que ele for criado, ele já faça essas alterações aqui que a gente declarou, né, que a gente desenvolveu aqui no método troca cor fundo, tá? Agora a gente pode fazer o faguard propriamente dito, né? Então, faguard, ele vai ser um retângulo, então vamos pegar aqui a classe, né? Ponto create, também a parent, tá? Ok. Faguard, ponto parent. Opa. A parent. Ok. Faguard novamente. Opa. Acabei excluindo aqui sem querer. Não tem problema. Vamos lá. Vamos continuar. Faguard. Ponto. Agora a gente vai mexer no visible dele, né? Novamente aqui colocar true. Vou copiar e colar isso aqui, né? Porque vai ficar mais fácil para as próximas, né? Vamos mexer com a altura. Vamos colocar aqui 75 de altura. Aqui a largura dele. Nós vamos jogar aqui 275, tá? Isso aqui fica a gosto do cliente. Vamos mexer também aqui com X Radius, tá? Que é aquele, a gente já viu isso em outra aula de personalização, né? De layout, de design.
essa daqui é a propriedade que deixa os cantinhos arredondados. Então a gente vai colocar aqui 10 de cantinho arredondado, tá? E também aqui no y radius, tá? Também 10 de cantos arredondados, ok? Vamos modificar também a sua posição em relação ao celular, né? O position dele, tá? Então a gente tem duas opções aí. Para quem já está programando em desktop, está acostumado lá a colocar meu controle ponto position 2 pontos igual a alguma coisa, né? Aqui nesse caso, position é uma outra propriedade. Dentro dela nós temos duas subpropriedades, que são as subpropriedades x e y, que é o eixo x e y em relação ao nosso formulário, tá? Então aqui, ó, no x a gente vai fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer uma continha básica aqui, ó, utilizando o nosso formulário, tá? Então vou pegar a classe deform do tipo passando para ele o parent, né? Ponto client widget aqui, ó, menos o f aguarde ponto width, que é a largura, né? Width, tá? Para falar a pronúncia correta aí, né? Vamos fazer a mesma coisa com o y, só vamos trocar a propriedade para height, que é a altura dele, tá? Mesma coisa aqui na propriedade do f-aguard, aqui, ó, perfeito. Então a gente está, na verdade, centralizando o nosso controle, né, o nosso painel, centralizando no formulário, ali no celular, né? Poderíamos utilizar também a propriedade aqui stroke, né, retirar o stroke do nosso T-panel para que ele fique sem linhas de contorno, tá? Aí fica a critério de cada um, ok? Eu vou colocar aqui, ó, vou copiar de novo, né? Stroke.kind 2 pontos igual tbrushKind ponto none, aqui, ó. Beleza, então a gente vai tirar o contorno do nosso formulário, do nosso objeto, tá? Beleza, vamos continuar fazendo aqui o demais, vamos salvar, né? E agora a gente vai brincar aqui com os labels. A gente vai colocar labels dentro desse nosso aguarde para poder a gente mostrar ali, né? Aguarde, por favor, aguarde. A gente vai colocar um texto também que pode ser personalizado, enfim, a gente vai criar isso daqui agora. Então eu vou criar uma seção if aqui, né? tLabel.create. O dono desse label vai ser o f-aguard, tá? A gente vai criar aqui um label dentro do f-aguard, tá? Dentro do painel do begin, e a gente vai mexer aqui nas propriedades dele, né? Então nós vamos começar aqui com parent, que vai ser 2 pontos igual a f-aguard. Vamos mexer também com a line dele, talign layout, ponto top, a gente vai colocar a opção top. Vamos colocar aqui também margens, né? Margin.left, a gente vai codificar as 4 margens dele aqui, tá? Vamos alinhar os controles aqui certinhos, os códigos, né? Para ficar fácil, tá? Então, ó, a gente vai mexer nas margens, nós vamos colocar aqui 10 caracteres de cada lado, tá? Então, no top aqui, igual a 10. Também aqui no right, à direita, vamos colocar 10. E abaixo nós vamos dar um pedacinho um pouco maior, né? Mas a gente não vai configurar agora, tá? Vamos configurar a altura do nosso label, tá? Vai ser do tamanho 28. Estou chutando alguns valores aqui, tá? Style lookup. A gente vai mexer também no style lookup dele, ok? Esse aqui vai ser embossed label, tá? Para quem não sabe o que eu estou fazendo aqui, ó, basta pegar qualquer label, tá? Vamos pegar aqui um formulário qualquer, vamos pegar o formulário principal, pegar aqui, ó,
Beleza, eu tô colocando basicamente o seguinte, ó, vamos colocar um label aqui na tela. Então essa propriedade é essa daqui, ó, tá? Lookup, style lookup. Então eu vou utilizar esta opção aqui, ó. Nós vamos utilizar embossed label, tá? Ela só existe aqui na opção iOS, então vocês vão ter que modificar aqui para poder visualizar, tá? Mas ela funciona. Então basicamente essa daqui, ó. Essa opção aqui. Então basta você, se você não lembrar, basta você vir aqui, copiar e colar lá para a nossa classe, tá? Então vou dar um delete aqui, né? Não é necessário. Vamos voltar lá, tá? Então é essa opção que a gente vai utilizar, beleza? Vamos voltar aqui também, vou colocar o text, né? Desse label. Vamos colocar assim, por favor, aguarde, tá? Beleza. Podemos colocar aqui até uma exclamação. Então esse aqui vai ser o texto default, né? E a gente vai trocar também aqui, trocar essa propriedade, né, para a propriedade. Vamos mexer nela aqui, ó. Text trimming, aqui, ó, ponto tt character, tá? Provavelmente está faltando alguma variável, aliás, alguma... Ah, tá faltando um H aqui, ó. Beleza, agora sim. Então, isso aqui é o tipo de caractere que vai ser utilizado nesse label, ok? Então, aqui a gente já matou, vamos para o próximo objeto que a gente vai criar aqui em tempo de execução, né? Caberia aqui também criar um N-indicator, né? Aquela bolinha lá mexendo, né? Um load mexendo ali, mas a gente não vai se ater a isso, a esse detalhe ainda, tá? A gente vai criar agora um novo label, né? Vamos começar aqui com uma nova seção if, tá? E label.create. Também faguarde, tá? Como dono aqui do objeto. Do begin. Perfeito. Vamos também aqui mexer no parent dele. Que vai ser o faguarde. E vamos mexer no restante das propriedades, né? Algumas propriedades a gente já... Vamos até copiar e colar já, né? Porque a gente vai utilizar algumas dessas propriedades já. Então a gente já deixa ele mais ou menos pronto aqui, né? Beleza. Então o que a gente vai ter? O align, né? Que nesse caso aqui vai ser client, tá? Beleza. Os tamanhos, né? As margens dele, né? Aqui a única coisa que eu vou mexer é no height, que vai ser 12 de altura, tá? Perdão, não é nem o height, é o font size aqui. O height a gente não vai mexer nesse caso, tá? Font size igual a 12. Perfeito. A gente vai mexer também no style settings, tá? Style settings. Essa propriedade style settings ela é bem importante. Eu vou até dar uma pausa aqui nessa parte para mostrar para vocês, tá? O style settings ela fica aqui, ó, label. Vamos colocar um label na tela. Então, style settings aqui, ó, são essas opções. Então a gente tem, quando a gente vai utilizar algo personalizado, né, uma fonte personalizada, a gente precisa vir aqui e desmarcar essas opções. Entretanto, quando a gente faz isso via Delphi direto, né, quando a gente troca alguma coisa relacionada à fonte aqui no Text Settings, né, ele já faz automaticamente para a gente essa checagem aqui, ele já retira, né, o default aqui que é o true, ok? Nesse caso a gente está fazendo via programação, então a gente vai ter que vir aqui e modificar essas opções, tá? Não tem muito jeito não, tá? Ele não vai fazer sozinho para a gente. Então nós vamos utilizar aqui, ó, já tem uma cópiazinha do lado, então deixa eu só copiar aqui para ser um pouco mais rápido, né? E aí eu já explico cada uma dessas opções. Então, o que nós temos aqui, ó? Vamos alinhar aqui os códigos, né? Então nós vamos desmarcar as opções family, tá? Que é a família da fonte, o style, o estilo dela e também a cor da fonte, tá? Logo em seguida a gente vai criar aqui o text, né? A gente não vai utilizar o style lookup aqui. O text será
igual a mensagem que a gente receber. Então a gente tem um parâmetro aqui de mensagem, né? O MSG. Então vai ser MSG que a gente vai colocar aqui, o que o usuário, né, o usuário dessa função vai utilizar. E a gente vai colocar também aqui o vertical text align, né? Aqui, ó, vamos utilizar a opção tTextAlign ponto ta leading. Aqui, ó. Ok? Por que que a gente vai utilizar isso daqui, né? Para ele poder ficar na parte superior, ficar mais grudado na parte superior, que aí vai dar a impressão realmente de várias mensagens, tá? Então a gente vai utilizar isso daqui, beleza? Então vamos lá, vamos continuar isso aqui. Agora a gente vai criar um efeito, né? A gente vai utilizar lá um dos efeitos daquela aba de efeitos que a gente já viu em aulas anteriores. Então, mais uma seção if aqui, só que eu vou usar o controle Shadow Effect. Aqui, ó, Shadow Effect, .create, novamente faguard do begin, tá? Aqui, acabei clicando aqui novamente sem querer no nosso insert, né? Então aqui, ó, nós vamos criar parent dele. Vamos só colocar ele mais alinhado aqui, ó, 2 pontos igual a faguard. Ok? E vamos também colocar o enable de true. Joia! O que vai acontecer com isso? Ele vai criar um efeito de sombra no nosso painel, tá? No nosso panel. E aí você pode colocar, né? Eu recomendo que você coloque aí um controle na tela e faça as alterações que você desejar. Então, por exemplo, vamos criar aqui um tPanel, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um panel. Tá? E aí você pode ir testando, brincando e depois reproduzir as propriedades que você modificou, né? E colocar lá na sua TAguard, tá? Então, por exemplo, se eu colocar com Shadow aqui, ó, Shadow Effects, eu vou arrastar em cima do nosso panel, já ficou uma sombrinha em volta aqui. Então basta você copiar as propriedades. Se você quiser uma propriedade, se quiser algo diferente, então você pode colocar aqui, por exemplo, distância da sombra, eu quero 10, né? Então aí você pode depois pegar essa propriedade e alterar lá na sua classe, ok? Então é só uma questão de testar algumas opções, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a gente pode fazer algumas alterações no fundo do nosso controle, tá? Então ffundo, vamos colocar aqui ponto opacity, né? Opacity, opa, 2 pontos igual, aí a gente vai colocar aqui como 0, faguard ponto opacity igual a 0, a gente já vai entender o que é isso aqui, né? Por que a gente vai fazer isso. ffundo.visible, nós vamos colocar como verdadeiro, né? Como true. faguard ponto visible também aqui como true. Ok? Agora a gente vai animar isso daqui. Então, ffundo ponto animated float. Nós vamos pegar a propriedade opacity. Vamos colocar aqui a opção 0.5, tá? Para não ficar tão escuro, né? Então vamos colocar aqui, ó, faguard, tá? Ponto animated float weight. Lembra sempre, né? Animate float weight, tá? Lembrar sempre que quando a gente usa o weight, né? O que a gente está dizendo? Aguarde a animação anterior terminar, né? Então ele vai fazer essa daqui, terminou, ele faz a próxima, tá? Então isso aqui é importante você colocar também. Opacity. Aqui, opacity, vírgula. A gente pode colocar 1 nesse caso aqui, tá? Que é o aguarde. E vamos também fazer o seguinte, faguard
bring to front, tá? Para evitar que ele fique por baixo de algum objeto. E faguard.set focus, tá? Então ele vai dar o foco no aguarde ali para poder trazer esse controle para frente. Então, basicamente é isso daqui que a gente vai fazer. Isso aqui é um básico total, né? Então você pode utilizar aí depois a criatividade e fazer o seu próprio aguarde, mexendo aí em uma série de propriedades, colocando animate, etc. Né? Como bônus, eu vou colocar aqui para vocês, né, a opção do NIndicator, tá? O NIndicator, na verdade, a gente precisa fazer diferente, a gente tem que colocar ele dentro de uma thread, né, para poder ele funcionar, senão ele vai ficar parado na tela. Mas basicamente são essas as propriedades que a gente precisa, né? Dar um create ali no NIndicator, né? Parent dele, align, with, etc. E aí a gente pode dar um enable para que ele ative, né? O enable que ele já vai ativar e vai mostrar o nosso NIndicator funcionando, rodando, tá? Mas lembrando, tem que estar dentro de uma thread, então depois a gente vai visualizar, ver como é que funcionam as threads no sistema. E aí a gente vai alterar essa classe aqui, ok? Vamos salvar e vamos testar essa classe, né? Vamos ver se ela está funcionando perfeitamente. Muito bem, como é que a gente vai fazer para testar agora, né? Nós vamos pegar aqui o nosso formulário principal, tá? E vamos colocar um botão aqui na tela, né? Vamos pegar aqui, ó, colocar um button aqui, tá? E a gente vai simular então o uso dessa classe, ok? Eu vou executar o servidor, senão ele vai falar usuário sem inválido, etc, né? Então vamos colocar aqui o servidor para rodar. Ok, né? Vamos salvar ele aqui. Na verdade é até bom a gente deixar ele parado, porque senão ele vai direto para a janela de restaurantes, né? E a gente não vai ver o botão, o botão 1 aqui que a gente colocou, né? Então só para testar aqui, ó, executar, ele vai dar um errinho e vai parar na janela de usuário e senha, né? Vai dar usuário e senha inválido, mas na verdade é porque deu um erro que não conectou ao servidor, né? Então tá aí, ó, ele parou na janelinha, é isso que a gente precisa mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer para testar? Primeiro, nós vamos ter que adicionar ele aqui no uses, né? Adicionar o nosso faguard, nosso unit faguard, né? Então vamos colocar ele aqui, ó, o nt aguard, certo? E aí no nosso botão a gente vai ter como utilizá-lo, né? Então taguard, que é o nome da classe, tá? Ponto o nosso método show. Vamos passar qual que é o parent dele, né? Qual que é o dono, onde que ele vai criar esse aguard. Então eu vou falar que é self, que é o meu formulário principal, tá? E aqui a gente vai colocar a mensagem, tá? Carregando dados, por exemplo, né? Aí eu vou simular aqui, né? Como se ele estivesse esperando aí para carregar alguma coisa. Então, eu vou colocar 5 segundos e taguard.hide, tá? Então, basicamente é isso. Ou seja, para que eu use agora o nosso aguard, basta eu colocar ele antes de começar o processo que eu preciso, né? Faço toda a codificação e no final eu coloco um hide, tá? É ideal também que você faça um try. Nossas aulas, né, de tratamento de exceções, né? Então você pode fazer também isso daqui, tá? Para evitar que você tenha algum erro qualquer aí e que nunca mais o aguarde saia da tela, tá? Então eu vou só marcar aqui como comentário, só para poder exemplificar, tá? Então vamos executar aqui a aplicação. Ele vai abrir para a gente ali com um errinho, né? E a gente vai testar então essa opção, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Esperar ele abrir, deu erro, parou aqui na janela principal, vou dar um clique no botão. Tá ali, ó. Por favor, aguarde, né? Carregando dados. Então a gente pode mudar, em vez de colocar o cinza ali, a gente pode colocar outra cor, né? A gente pode mudar a cor do label, e aí dá para brincar bastante em cima desse layout, tá? E aquele painel, né, o fundo preto lá, é isso daqui que evita que eu clique lá fora em outro botão qualquer, tá? Então, enquanto o aguarde está na tela, eu não consigo clicar em outro local. Beleza?
Bom, então a partir de agora a gente vai poder utilizar essa classe em todos os nossos formulários, né? Principalmente quando a gente estiver carregando dados do servidor, tá certo? Vamos lá, que a gente resumo de hoje, né? O que a gente viu hoje?